Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Renê Moreno, estamos aqui promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Aqui no canal Peoncast a gente gosta de promover educação e criatividade. Hoje eu falo com a Eliana Poeta, que ela vai falar sobre literatura infantil, e se você apoia, gosta do meu conteúdo aqui no Peão, apoia os nossos afiliados. Temos o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar, tudo que você compra na Bio, são mais de 6 milhões de itens ali. Você, tirando os impostos, todas as comissões são destinadas às escolas públicas. Estamos fazendo uma campanha para ajudar as escolas públicas, as crianças. E também tem o link da vaquinha, que com R$ 2,95 você pode fazer uma doação todos os meses e ajudar criança, escola pública. Conheça o projeto, veja o vídeo, veja o texto. Se você gostar, divulgue para a sua rede de contatos. Hoje eu falo com a Eliana Poeta sobre literatura infantil. E vamos entender um pouco dessa dinâmica. Se você tem alguma pessoa que você gostaria de ver uma entrevista, um bate-papo aqui no canal Peoncast, me passe no particular, bata um papo comigo ali, e aí a gente vai conectar, vamos entender, e quem sabe a gente bate um papo com essa pessoa. Então pode indicar. A Eliana já está chegando, já estou conectando, e vamos conhecer a história desta escritora, poeta, os escritos, vai contar aqui a sua experiência e saber de onde ela fala e conhecer toda essa trajetória e a magia de escrever para crianças. Olá, Eliana, você já me ouve, já me vê? Oi. Eliana, eu já ouço você, mas não vejo você. Eu tô aqui. Tá. Sai da sala. Sai da sala um pouquinho e volta. Vamos tentar mais uma vez. Tá. Ok. Gente, internet é assim. É desenvolver a paciência em cima de paciência. Agradecer a presença da Nancy, que sempre participa aqui com a gente. Também já fez live com a gente. Uma grande poeta. Participa do quadro aqui do Peoncast todas as semanas com as suas poesias. E é assim que faz parte. Estamos nos adaptando. Estamos no ano 2000. Eu quero esse boneco. Ah, Nancy. Fabulosa, né? É isso aí, gente. Vamos lá. Fazer figuinha aí para dar certo aqui. Para essa live e essa internet funcionar. Assim a gente consegue comunicar e se conectar ainda mais, entendendo mais a rotina da Eliana Poeta. Olá, Eliana. Olá, tudo bem? Eu tô travada, Eliana, né? vou fazer uma proposta para você. O podcast, literalmente, é só áudio, né? O podcast. Ah, tá. Como a sua imagem não aparece, mas o seu áudio chega muito bem, você topa ir fazendo assim comigo, sem áudio? Vai que daqui a pouco regulariza as coisas. Ah, tudo bem. Pode ser? É uma pena que eu queria, né? Vamos lá, que a imagem sua todo mundo pudesse assistir. Não tá mas quem sabe... Ainda não, tá travadinha, mas o áudio aparece muito bem. Vamos tocar assim, daqui a pouco pode acontecer o risco de normalizar, pode ser? Pode. Então bora lá. Eliana, seja bem-vinda mais uma vez ao canal Peoncast. Conta pra gente um pouquinho de como tudo isso começou, quando que a arte, a literatura, e principalmente a literatura infantil, e se apresente, o chapéu é seu. Bem, eu sou poeta Eliana Calixto, aqui do Rio de Janeiro. Fabulosa. Sou médica. Mas a medicina, quando eu era médica, eu dizia, eu estou médica, porque eu exercia naquele tempo. Agora que eu resolvi me aposentar, então agora eu sou poeta. Porque o poeta não diz eu estou poeta, o poeta ele nasce poeta, né? Essa é a diferença entre o médico e o poeta. O médico ele está médico enquanto ele exerce. O poeta nasce poeta. Então eu posso dizer, sou poeta. Fabulosa, eu adorei a definição. Bem, eu comecei escrevendo poesia, né? Eu descobri que eu era poeta foi por acaso. Foi um amigo que me convidou para... Era no tempo do Orkut, né? Eu frequentava ali uma comunidade, né? Que o Orkut tinha aquelas comunidades, né? Sim. E ele abriu um tópico ali de poesia. Ele botou assim... quem não tiver competência, não entre. Eu digo, que negócio é esse? Isso é um desafio, né? Que negócio é esse? Aí estava escrito lá, o jogo do poema.
Eu digo, jogo do poema, nunca tinha feito poesia na minha vida, nem pensava que podia fazer. Aí eram trovas. Ele fazia uma trovinha e queria que você respondesse aquela trova, principalmente ou contradizendo ele, dizendo justamente o contrário do que ele dizia na trova. Por exemplo, ele Perfeito. dizia, a vida é bela, o céu é azul. Aí eu tinha que dizer, a vida é uma droga, o céu é escuro. Então, assim, entendeu? Era dizendo o oposto do que ele falava. Aí eu gostei Que daquele negócio, incrível. comecei a escrever e tal. Ele, você não pode rimar, não? Aí eu falei, acho que pode. Aí comecei a rimar, amor com dor, aquelas rimas básicas, né? Aham. E Amor daí, com dor é ótimo. amor Combina, com né? dor. Aí eu comecei, menino, a aprimorar aquilo, começou a melhorar. Aí daqui a pouco eu já estava escrevendo umas trovas legais. Ele falou, poxa, tu é poeta, olha, tu é trovadora. Eu digo, que trovadora, o quê? Olha aí, você está escrevendo trova. Aí ele me apresentou a outras comunidades de sonetistas, de cordelistas. Aí eu entrei, gostei, fui me aprimorando, fui estudando. De repente eu vi, eu já tinha 200 poemas ali, Você tá sabe? de brincadeira. É, 200. tinha um site de poesia chamado Recanto das Letras, é coisa antiga. E ali você guardava teus poemas ali. E eles tinham um número de registro. Então é como se fosse uma coisa, era registrado, né? Aquilo é teu, ninguém podia te tomar porque estava lá, tinha um número. Era interessante. Certo. E aí um dia minha filhada, que na época tinha 15 anos, hoje ela tem 21, ela chegou na minha casa, ô madrinha, você é poeta, me mostra um poema teu aí. Aí eu mostrei para ela. Ela, ih, que legal, gostei, tem outro? Falei, tem. Aí mostrei outro. Ih, gostei, tem outro? Eu falei, tenho. Aí foi mostrando ela, peraí, quantos poemas você tem, afinal de contas? Eu falei, 200. Ela, o quê? Por que você não faz um livro? Eu falei, fazer um livro? Quem é que vai ler meu livro? Ela, bom, eu vou ler. Ela disse, tua mãe vai ler. Eu digo, mas são duas pessoas só. Aí ela, Duas olha, leituras. madrinha, olha o que ela me disse. Olha o que ela me disse, isso aí foi um clique que ela deu na minha cabeça. Ela falou A assim, faísca. madrinha, se você não escrever, aí ninguém nunca vai ler mesmo. Falei, caramba, para alguém ler eu tenho que escrever, cara. Como é que alguém vai ler se eu não Fabuloso. escrever? Então, olha, aquilo ali foi o máximo, entendeu? Aquilo foi o máximo para mim. E eu Coisa. Foi falei, a faísquinha que faltava para se eu você se tornar ali. não escrever, ninguém vai ler. Eu resolvi Fabuloso. organizar o livro. Aí entrei no computador, comecei. Estava pronto o livro, cara. Já tinha os 200 poemas, estava pronto. Foi só Sim. dar aquele formato, entendeu? E pronto. Aí eu lancei aí o Poemas na Noite, que infelizmente eu não vou poder mostrar. Nancy está mandando botar a câmera com um selfie. Eu não sei. Será? Ah, sabe quando. Será que tá ao contrário a sua câmera? Será? Tenta ali. Vê se. Coloca ali um botãozinho, se ela. A frontal. Câmera frontal. Será que? Peraí. Será que eu não Já estou fez? fazendo isso? Será que eu não fiz isso? Ah, talvez automático. Eu acho que não é isso hoje. Já aconteceu sim. Mas acho que hoje, nesse caso, deve ser a internet mesmo. Deu certo? Oi, alô? Agora sumiu o áudio. Alô? Alguém me vendo? Alguém me ouvindo? Eu não ouço agora você. Olá. Gente, estamos aqui falando com Eliana Poeta, contando a sua. Ninguém vai ler meu livro, ninguém vai fazer isso. Como não? Já estou com o livro pronto, só falta imprimir. Aí já tem 2 leitoras para ler, a gente ainda acha que não vai, ninguém vai ler, né? Eu passei por um processo semelhante a esse e eu venho falando com vários escritores que também já passaram por algo semelhante. Eliana, você voltou, minha querida? Voltei. Agora deu, não? Não, continua ainda. Eu ainda estou criando. Eu acho que isso é um teste para eu e você testar, depois a gente ter, num segundo momento, a Eliane parte 2. Continua aí contando a história da sua aventura com o seu livro. Vamos lá. Pois é. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo o livro e acabei lançando. Então, quando eu lancei na Livraria da Travessa, tinham 75 pessoas. Falei, bom, gente, então não é só a minha afilhada e a minha mãe que vai ler o livro. 75 pessoas vão ler.
Aí o Você meu já filho, começou a aumentar o mercado, ó, a minha possibilidade aumentou aqui. assim, eu anunciei muito no Facebook, né? Aí o meu filho foi, eu falei para ele assim, olha, cara, eu acho que eu sou poeta mesmo, viu? Ele, ué, mãe, você ainda tem dúvida? Você é? Então eu fui lançada Que ali. linda. Fui lançada ali. Acho que eu sou poeta. Adorei. Aí a literatura infantil foi o seguinte, olha, eu falo muito, hein? Me Conta. interrompe se você quiser. Você não quer, antes de você entrar no tema literatura infantil, você não quer declamar pra gente uma poesia para deixar bonita demais essa live aí? Ah, sim, quero sim. Bem, eu Por vou falar um favor. poema, eu vou falar um poema que eu fiz para o meu neto, que eu tenho um Tá? neto autista. Então, eu fiz um Ótimo. poema para o meu neto autista, chamado Fabuloso. assim, Ser Autista. Isso foi uma Ok. homenagem a ele. Ser autista é amar sem ter medo. Ser autista é nunca ter segredo. É olhar sem ser preciso ver. É expressar sem precisar dizer. Ser autista é desafiar o destino, é crescer, sendo sempre um menino. É sonhar, tendo os olhos abertos. É dormir, tendo os sonhos despertos. Ser autista é ter imenso coração. É ser de todos o melhor irmão. É se lançar sem pensar no perigo. É não falar, mas mostrar que é amigo. Ser autista é ser grande sendo infante. Ser autista é ser forte, é ser gigante. Ser autista é viver o amor maior. Ser autista é ser de todos o melhor. Eu sou. Fabuloso. Fala uma Obrigada. coisa para mim, Eliana. Qual é a forma correta de falar? Declame uma poesia ou fale uma poesia? Bem, a poesia é a arte, o declamador é o seguinte, é a arte de dizer. Então você vai dizer um poema. Existem três formas de você falar um poema. A primeira forma Dizer um poema. a primeira forma é a leitura. Você simplesmente lê uma boa Ok. leitura, pontuando bem. Então, é a primeira forma de dizer um poema, é lendo, uma leitura. Lembro. A segunda forma é a interpretação. Foi o que eu fiz agora com o poema Ser Autista. Você interpreta dando a tua inflexão. E a terceira forma é a declamação. É aquela Perfeito. forma assim, bom, como enfática, como por exemplo, ser autista é ser forte. Isso aí seria a declamação. Eu não acho bonito. O que Honestamente, eu não você acho. fez, o que você fez foi dizer uma poesia. Sim, foi uma interpretação. Perfeito. Então, quando eu me referir a uma poeta, falar, você pode ler ou dizer uma Pode poesia dizer correta, é correto. é correto. Perfeito. Então, diga lá para nós sobre a literatura infantil da sua trajetória. Então, o meu filho gosta de gato, eu também adoro gato. Então, ele teve Gato. uma gatinha, a gatinha morreu. Então, no mesmo dia da morte dela, eu senti muito, porque eu ia muito na casa dele. A gatinha era minha amiga, gostava de mim, vinha me receber na porta. Então, quando a gatinha morreu, no mesmo dia eu fiz um poema falando da morte dela. Bom, aí ficou aquele poema lá. Aí um amigo, que eu não via há muito tempo, eu encontrei ele, uns 10 anos que eu não via. Aí eu falei para ele, ô cara, eu agora sou poeta. Ele, ah, é? Eu digo, mostra tua poesia aí. Aí eu mostrei esse poema. Ele, nossa, isso aqui é uma história infantil. Eu digo, não, uma história não, é um poema. Ele, não, é uma história. Eu digo, ô, cara, tu não tá vendo que é um poema? Ele, Helena, presta atenção, isso aqui é uma história. Olha a história que tem dentro desse poema. Por que você não faz um livro dessa história? Aí eu fiquei pensando, cara, um livro? Sentei de novo no computador, li o poema 10 vezes. Aí eu Achou o livro. comecei a escrever a história. Comecei a escrever. Fabuloso. Aí eu falei, bom, vou publicar, seria o meu segundo livro, né? Liguei, Certo. liguei para as Cortese, que é lá de São Paulo, foi a editora que fez o primeiro livro. Falei, olha, tô com um livro infantil aqui, eu queria ilustrar, como é que se pode fazer? Ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um cartunista, um ilustrador não, um cartunista, porque o cartunista, ele vai contar a história junto com você. O cartunista é mais do Adorei. que, do que um ilustrador. Que realmente, esses caras cartunistas, você olha,
parece que ele fala ali, né? Ele conta o que ele quer dizer, não é só um desenho. Aí eles me Perfeito. apresentaram que as Cortez tem tudo, né? Então eles me botaram em contato com um cartunista, eu falei a história para ele e ele fez as ilustrações. É uma pena não ter imagem aqui que eu mostrava, estou com o livro aqui na mão. Não, sabe por É, que que a gente vai ter que fazer vai ter que fazer a parte 2? Por causa disso, vai ter a parte 2, gente. É surpresa, é muita surpresa. aí o cartunista fez. E você sabe que eu tenho Ah, dois leitores que eu dei o livro de presente. Um era um vizinho aqui do quarto andar, eu moro no sexto, né? Dei certo. um livrinho para esse vizinho, e o outro é da minha fotógrafa, que sempre fotografa meus eventos. Eram crianças de 3 anos, 4 anos, não sabiam ler. Eles Meu pai. folhearam o livro e contaram a história para a mãe. Ah, mãe, olha, o menino está me contando a história, eu fui ler, é isso mesmo que está escrito aqui. O cartunista contou a história, não precisa texto. A criança vendo as imagens, eles sabiam qual era a história. E olha o Maravilhoso, detalhe do maravilhoso. leitor infantil é o seguinte: o garoto, um deles, o filho da fotógrafa, falava assim: ah, mamãe, eu vou passear, vamos passear, vamos. Cadê meu livro? Ele levava o livro para a rua, debaixo do braço, não sabia ler, mas saía para passear agarrado com o meu livro. Isso não tem preço. Qual é o leitor adulto que faz isso? Qual é o leitor que sai com o livro da Eliana debaixo do braço? Ninguém, só criança. São os melhores. Essa criança, futuramente adulta, será um leitor que vai sair com um livro embaixo dos braços, porque ele começou na hora certa já a valorizar o que é isso. Fabuloso isso. É. Bom, eu não sei se ele vai chegar aí com o livro para a rua, porque o filósofo Sócrates, ele falava o Ah, seguinte: o filósofo, ele dizia, perguntaram ele o que era um filósofo. Então ele falou: o filósofo é aquele cara que não deixou de ser criança. Porque a criança às vezes hum, chateia a gente. Criança pergunta tudo, né? O que é isso? O que é aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? A criança é assim. Então ele falou assim: primeiro ele pergunta para os pais. Aí os pais dizem assim: ah, estou ocupado. Aí o pai não quis responder o porquê, ele pergunta ao professor. Aí o professor, ah, depois eu vejo isso. Se o professor não responder, ele pergunta para o amigo, ele pergunta para um estranho na rua. Quando ninguém mais responder e ele parar de perguntar, ele virou adulto. Então ele falou: não perca nunca a essência da criança, não pare de perguntar nunca. Isso é o que Sócrates dizia. Agora, se a criança conseguir continuar perguntando, ele vai sair com o meu livro debaixo do braço. Mas se ele virar adulto, parar de perguntar, aí já era. você consegue, aí você consegue ler os comentários, Eliana? Tô Tem uma lendo. xará sua com letra E, tem uma xará com letra E, que ela é sua xará. Eliane. Olha, viu o que ela escreveu aí, ó. Oh, obrigada, Geliane. Que legal, que legal. Ela falou que vai tirar uma foto com o seu livro embaixo do braço. Ela já é adulta, mas ela é uma criança adulta, uma adulta Ah, que criança, bacana. e vai te mandar. Olha que chique aí, ó. Você viu? Ela é do Você já Rio de tem Janeiro? mais. Ela é do Rio de Janeiro? Eu não sei da onde ela é, falar a verdade. Ela vai escrever aqui pra gente, a gente já vai descobrir já. Tá bom. Eliana, e nessas histórias todas, você tem projetos futuros? Você tem alguma coisa guardada para ser lançada agora? Como que tá esse Tenho, processo de tenho sim. pandemia para você? Ah, Penha, tenho ela sim. é da Penha, Ah, Penha, Rio de Janeiro. não, ela vai ter meu livro, se Deus quiser. É Ah o lá, seguinte, que delícia. Pião, é o seguinte, a pandemia colocou a gente muito dentro de casa, e você sem poder sair, sem poder se comunicar. Então, o que que eu estou fazendo? Primeiro eu falei assim: ah, eu não vou escrever nada, eu não estava assim com espírito para escrever nada, né? Certo. Depois eu comecei a escrever uns contos. Mas escrever é porque eu estou querendo fazer um livro de contos, contos pequenos, microcontos. Sabe aqueles contos de uma Tá. linha só? Certo. São histórias de um parágrafo só, ou às vezes de uma linha só. O microconto mais famoso é um que fala assim: quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. Só isso! Isso é um conto. Le- Agora bota a gente para pensar. Peraí, quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá, mas o dinossauro estava antes? Mas ele teve alguma coisa? O dinossauro fez alguma coisa com ele? É Como é que verdade. aquilo te Em bota que para ano pensar? foi isso? Quando foi isso? Tem um, Adorei. tem um do Ernest Hemingway, bota você para chorar, é uma coisa impressionante. Ele fala assim: vendo sapatinhos de bebê nunca usados,
Cara, Nossa, por que que o sapatinho não foi usado? O bebê morreu? Sabe, eu, quando li pela primeira vez, o meu olho encheu d'água. Uma frase só. Olha que coisa forte. Então, o microconto tem que ser assim. Ele tem que ser, como dizia Cairo Trindade, meu grande mestre, tem que ser um soco no estômago. Você tem que falar tudo em uma frase só. microconto. Você tem que ser conciso, falar Microconto. tudo, tudo numa frase só, e o mínimo de palavras com o máximo de conteúdo. É isso que é o microconto. Então, eu tenho um que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Por favor. É, eu digo assim: Dia dos Pais, fui levar o meu presente. Não morava mais lá. E... Que pai é esse que se muda e não dá o endereço para o filho, gente? Quer dizer, você ouve aquilo, dá um negócio assim dentro. O microconto é isso, é um Dá. soco no estômago. É um soco no estômago. Então, eu tô Acabei de escrevendo. receber o meu soco aqui. Então, eu estou escrevendo aí uns microcontos, um livro de microcontos. Está praticamente pronto, né? Tá Para praticamente. lançamento para quando? Eu pretendo lançar depois, que esse ano. Não é nem bom te falar essas coisas, mas esse ano tu foi amaldiçoado, né? Eu acho que nada que a gente fizer esse ano vai dar certo. Então, eu tô deixando, vou lançar em janeiro, fevereiro, março. Eu acho que tudo que fizer esse ano, eu acho que já vai dar certo. Eu tenho essa impressão. Você Você sabia? acha? Ah, É porque o ano, assim, mas enfim, mas assim, é uma forma de ver, outra hora a gente bate um papo sobre isso. Mas tá. eu acho que é o ano mais fértil que vai existir, porque é o ano é quando eu venho da roça, é a hora de mexer na terra. E a terra, quando ela se remoe, ela deixa muito bagunçada tudo, sabe? Uhum. E depois vem a plantação. Eu tenho a impressão que vai ser os próximos 100 anos serão os melhores anos da nossa história. Bom, isso aí está no livro dos Espíritos, né? Não sei qual é a tua religião, mas está ali na Sou lei de católico. destruição. É católico, né? Está na lei de destruição. Quando ele diz toda destruição não passa de transformação. É uma transformação, não é porque destrói ali naquele momento, mas depois, você pode notar que quando tem esses alagamentos, esses tsunamis, esse negócio, a terra depois fertiliza mais, fica mais Positivo. produtiva, Por né? isso que eu falo que 2020 é um ano abençoado. Primeiro que, olha, já estou conhecendo você, não conheceria se não fosse esse momento de pandemia. Sim, Porque sim. eu não ia estar fazendo esse trabalho. Então, só de eu te conhecer, aumentei meu network por uma pessoa, já é um ano abençoado. Né? É o que eu acho, sei lá. Mas, enfim, eu acho que você tem que lançar em 2020. Sabe por que você tem que lançar em 2020? Porque você vai falar para todo mundo. Esse livro foi lançado no ano que muita gente desistiu ou, infelizmente, se foi embora e desistiu da vida. E 2020 foi um ano transformador para a humanidade. E aí esse livro nasce no melhor ano de todos os anos, eu acho. Mas aí é a minha singela opinião. Não, tá Eliana, certo. Eliana, fala pra mim. Por incrível que pareça, as coisas, assim, a live aqui não tá aparecendo o seu rosto, mas o seu áudio tá muito bom. Que bom. Tem mais uma. Você poderia dizer mais uma poesia para nós, por favor? Sim, claro. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar para você. Não, só não faz a gente chorar, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, eu brinco, mas pode fazer chorar. Se for para chorar, que chore. A minha poesia ela não é uma poesia alegre, não, né? Tá. Eu vou falar para você. é, Gente, Soneto. a Eliane. Ah. Sim, fala. Pode Não, falar. eu ia falar a coincidência de eu estar falando com você, Eliana, e a Eliane ali da Barra do Rio de Janeiro. Olha que doido isso aí. É muito. Que legal. Mas vamos lá, arrebenta, fica à vontade. É, Bom, eu sou médica, né? Já Sim? falei. Então, eu tenho um poema que eu fiz falando justamente da mulher médica. Então, esse poema se chama Choque. Eu disse Choque. assim, porque fazendo referência à máscara, né, que a médica tem que usar, principalmente dentro de centro cirúrgico, que é onde eu sempre trabalhei. Então, eu falei assim: metade da face é dor, o outro tanto é amor. Parte dela é espanto, outra parte é puro encanto. Um lado do olhar, ternura, o outro lado, desventura.
Por trás do rosto coberto, há um coração aberto, que sangra ao mais simples toque, mas resiste a qualquer choque. Isso. Porque o coração do médico sangra. Muita gente diz que o médico é frio. Quem fala isso não sabe o que está dizendo. O médico pode ser qualquer coisa, menos frio. Se ele fosse frio, não estava dentro do centro cirúrgico, às vezes de madrugada. Estava no barzinho tomando chopp. Então não é frio. O médico não é frio. Ele apenas é controlado. Isso é diferente. Então eu digo que o nosso coração sangra ao mais simples toque, mas resiste a qualquer choque. É um coração forte que tem que resistir à dor, mas é um coração que sangra muito. Que o médico sofre muito. Não parece não, mas a gente sofre pra caramba. Eu tenho certeza que sim, até porque se envolve ali com a família do paciente, o paciente, né? Ô, Eliana, vamos pro nosso quadro Contadores de Histórias, o que você acha? Vamos? Bora! Me fale 3 palavras aleatórias. Aleatórias? Gato. Gato. Cachorro. Cachorro. E menino. Menino. É. Coloca ali. Coloque ali ambulância. Ambulância? Ambulância. E coloque autista. Autista. Então, você vai fazer um balaio, misturar essas 5 palavras, fazer ali no início da história. No momento oportuno, Eliana, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Nossa Senhora! Você anotou todas as palavras? Anotei. Gato, cachorro, menino, ambulância e autista, certo? Sim. Sim. Então, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, do Rio de Janeiro para o Mundo, Eliana Poeta. Seja bem-vinda, Era Uma Vez. Começa a história? Fica à vontade. Um menino autista caminhava pela rua, passeando com seu cachorro. Você vai continuar ou eu continuo? Não, eu vou continuar. É que você precisava misturar 5 palavras, mas eu continuo. Passeando com seu cachorro. Quando, de repente, ele avista uma ambulância sendo dirigida por um gato. Ele até esfregou assim, os dedos nos olhos e ficou em dúvida. Olhou para o seu cachorro, olhou para a ambulância. Mas será mesmo que será um gato dirigindo uma ambulância? E naquele momento, aquela ambulância dá um cavalinho de pau na frente desse menino e abre as portas do fundo. E o que vieram fazer? Trazer um grande presente para o seu amigo cachorro, que era aniversário daquele menino, aniversário do cachorro do menino. E aí todo mundo ficou muito feliz. O menino não sabia também que era surpresa. E um gato dirigindo uma ambulância. Foi uma confusão na rua. Apareceu gente fotografando, filmando, achando extremamente interessante. E aquele menino entendeu que a vida é feita de grandes histórias e não existe limite para a nossa imaginação. E o cachorro ficou muito feliz. Só que ele falou, puxa, vou ter que abrir uma exceção, porque eu não gosto de gato. Mas esse gato é um gato diferente. É um gato que, primeiro, é um gato motorista, é um gato que traz um presente. Eu tenho que abrir uma exceção, tenho que rever os meus conceitos. Vou dar um grande abraço nesse gato. Aí vamos sair os 3 para passear. Da próxima vez, vamos convidar esse gatinho tão simpático para passear conosco. Você topa? Aí o menino, claro que eu topo. Vamos marcar. É fabuloso! Oh, meu Deus. Gostei disso. O gato... Sabe o que eu adorei? Sabe que eu vou...
Eu adorei aquela história que você falou que o cara escreve lá, o poeta escrevia uma história e tem que ser o contrário. Eu vou criar esse quadro aqui no Peoncast. Tudo que eu falar, você tem que falar o contrário. Eu adorei a história de hoje, mas eu vou criar um outro quadro também. Eliana, você poderia dar a honra para a gente, finalizando a live, dizendo mais uma poesia sua, por favor? Sim, sim. Vamos ver. É tanto livro de poesia aqui. Vou pegar o meu último aqui, que é o Caminho. Enquanto você está procurando o livro, deixa eu dar um recadinho para todo mundo. Olha, gente, a live, na hora que for salva, todos os comentários, os elogios, os reconhecimentos são deletados automaticamente. Então entra lá no IGTV, escreva lá para a Eliana para saber, seja nesse canal, seja em outro canal que você estiver participando, né, em outro momento, em outro Instagram. Lembre que tem que ir lá no IGTV escrever no comentário para que o convidado possa saber que você gosta do trabalho dele ou que você fez uma pergunta e ele vai responder. Senão aqui ele não conseguiu responder e não consegue interagir. Tá bom? E lembrando que nós temos a campanha para as crianças da escola pública. Veja ali na bio, veja os dizeres e apoie as crianças da escola pública. A gente está fazendo essa campanha. Pronto aí, Eliana? Pronto. Eu vou dizer o poema Dois Olhos. Dois olhos. Um raio surgiu na escuridão. Corisco explodiu. Estrondo, trovão. Faísca brilhou. Um vulto me assombra. No breu mergulhou um monstro, uma sombra. Dois olhos medonhos, terríveis de fato, saíram do mato. Enfim descobria quem me perseguia. Era só um gato. Tinha gato na história. Tinha. Gente, devido ao nosso imprevisto aqui na internet, que apareceu essa voz maravilhosa da Eliana, que é uma voz doce, agradável de ouvir, mas não vimos o rostinho da Eliana. Então, teremos com certeza numa oportunidade mais daqui uns 25, 30 dias, a gente vai fazer uma parte 2 com a Eliana para a gente torcer que a internet funcione e dê tudo certo. E olha, a Eliane falou que vai chamar você, Eliana, no particular, para falar do endereço dela para receber o livro, que ela vai querer o livro agora. Tá ótimo. E olha, foi muito providencial essa falha que teve aí. Ainda bem que o pessoal não viu o meu rosto, porque eu sou muito feinha. Que bom que foi só a voz. Para com isso, para com isso. Gente, mais um recado importante. Eliana, você tem algum endereço para o pessoal comprar seu livro, entrar em contato, algum site que você possa deixar aqui para gente? Olha, pode ser pelo próprio Facebook mesmo, né, Eliana Calisto. Ótimo, então lá no Facebook, Eliana Calisto, para quem entrar em contato e ter mais informações de adquirir os livros que ela já publicou e os futuros. Gente, se você não compartilhar essa live ou esse podcast com a sua lista de contatos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Um abraço do Peoncast, a gente se vê na próxima live. Beijo no coração, Eliana, fica com Deus. Um abração para você, muito obrigada, adorei te conhecer. Obrigada. Eu digo mesmo. Saúde, fica com Deus. Paz. Paz.